5 minutos de meditação em Provérbios, capítulo 15. A graça e a paz de Jesus Cristo seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Provérbios, capítulo 15, trata basicamente de 10 assuntos. O primeiro assunto que Provérbios 15 trata é sobre a resposta que nós damos para as pessoas. Os versículos 1, 2, 4, 7, 23, 26 e 28 falam a respeito desse assunto. Começando pelo versículo 1, que nos diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, e que a língua dos sábios adorna, ou seja, enfeita a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. O 4 nos diz que uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela, quando existe perversidade na língua, existe o quê? Quebranta-se o espírito. O versículo 7, os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. O coração dos tolos deseja falar aquilo que vem na cabeça. Quando a pessoa está irada e a pessoa acaba falando bobagens e o que não deve. O versículo 23, que diz: o homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. O 26, abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos limpos são aprazíveis. Em outras palavras, as palavras dos limpos são palavras que trazem prazer. E o verso 28, que diz que o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Então, o versículo 1 começa falando que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Vamos pensar antes de abrir a boca para dar a resposta quando alguém nos aborda. Vamos pensar e buscar conhecimento para podermos entender como responder ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, aos nossos colaboradores, aos nossos colegas de trabalho, às pessoas da igreja e às pessoas que aparecem no nosso caminho no dia a dia. O que responder quando você está dirigindo e acontece uma fechada no trânsito, ou quando você está com a janela do seu carro aberta e alguém diz uma palavra de afronta contra você? É melhor deixar de responder, é melhor guardar todo tipo de ira, de mágoa e perdoar a pessoa dizendo: vou seguir a minha vida, ou responder para a pessoa: tenha um dia abençoado, Deus ama você, o seu dia será maravilhoso. Porque a pessoa, ao receber uma boa palavra em troca da sua afronta, ficará transformada. O segundo tema tratado em Provérbios 15 é a obediência aos pais. O versículo 5 fala que o tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. O versículo 20 fala que o filho sábio alegrará a seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. E o versículo 32 fala que o que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Então, preste atenção no conselho, nas recomendações do seu pai e da sua mãe, porque são as pessoas que nos dão vida e que desejam o nosso bem. Talvez você diga: meu pai e a minha mãe são aqueles que fazem as coisas erradas e sou eu que tenho que cuidar deles. Mas, se é assim,
Você tem aquele pastor, aquele avô, aquela avó, aquele tio, aquela tia, ou o pai ou a mãe de um amigo seu que você admira e que você fala: como eu gostaria que o meu pai fosse igual ao pai do meu amigo, que fosse igual à mãe da minha amiga. Então tome essas pessoas que trazem bons conselhos e obedeça os conselhos dessas pessoas que fazem a coisa certa para que você tenha uma boa vida. O versículo 3 fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus está contemplando aquilo que você decide fazer na sua vida. Decida obedecer para o bem, para que você tenha um bom caminho. O terceiro assunto que Provérbios 15 trata é sobre a relação entre os sábios e justos e aqueles que são ímpios. O versículo 6 fala que na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Então o justo é aquele que reúne um grande tesouro. Os versículos 8 a 12 mostram a comparação entre os que são sábios e justos e os que são ímpios. Fala que o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. Deus não recebe sacrifício de quem vive fazendo a coisa errada. De nada adianta orar, ler a Bíblia e ofertar altos valores para Deus quando as escondidas se pratica o mal. Mas a oração dos retos é o seu contentamento. O 9, o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Deus dá preferência àquele que segue a justiça, aquele que pratica o bem. 10. Correção molesta há para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. Correção molesta significa que aquele que abandona o caminho recebe uma correção que incomoda ele. Aquilo que molesta é aquilo que perturba, é aquilo que incomoda. Sempre que fizermos alguma coisa errada e desviarmos do nosso caminho, vai aparecer alguém que vai trazer uma correção para nós, que vai dizer: olha, você não deveria estar fazendo isso. E, portanto, vamos continuar no caminho certo, para não receber a correção molesta. E o que aborrece a repreensão, quem abandona o que deve fazer, morrerá. O versículo 11 fala que o inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O texto está dizendo que Deus tem o domínio sobre quem vai e quem não vai para o inferno. Deus, ele conhece o nosso coração. Quando alguém não ingressa no reino de Deus, mas é lançado no inferno e no caminho da perdição, é porque tomou a própria decisão de não seguir os caminhos da retidão. É porque decidiu caminhar como um ímpio. É porque decidiu fazer as coisas erradas. E o versículo 12 fala que não ama o escarnecedor. Escarnecedor é o mesmo que zombador, aquele que zomba daquilo que é de Deus. O escarnecedor, ele não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, depois do versículo 16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para morrer para todos os que querem recebê-lo, está escrito nos versículos 20 e 21 que aquele que faz a coisa errada nunca vem para a luz, a fim de que as suas obras não sejam questionadas, mas aquele que ama a justiça é que vem para a luz. Depois nós temos o versículo 21, que fala que a estultícia é o mesmo que tolice, que a tolice é a alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. O versículo 24 diz que para o sábio o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Então esse versículo 24, ele fecha o raciocínio com o versículo 11, quando nós lemos que o inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. De fato, Deus sabe
qual o coração de cada um de nós, até porque o versículo 3 fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus contempla o que passa no nosso coração e Ele sabe aqueles que vão para o céu e os que vão para o inferno, sendo que, no versículo 24, o sábio, ele tem o caminho da vida para cima, enquanto que e para que se desvie do inferno que está embaixo. E os versículos 29 até o 31, que falam sobre os sábios e justos em relação aos ímpios. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. A luz dos olhos alegra o coração. A boa fama engorda os ossos. Os sábios, eles são aqueles que entendem que aquilo que nós olhamos, aquilo que nós vemos, pode trazer alegria para o nosso coração. Eles usam os seus olhos para olharem para coisas boas, para que possam ter alegria no coração. E os justos sabem que a boa fama engorda os ossos, ou seja, eles vão fugir de tudo aquilo que é mal falado, e eles vão prestar atenção em tudo aquilo que carrega uma boa fama, porque os sábios e justos, eles querem que os seus ossos sejam fortalecidos, ou seja, os ossos falam a respeito da estrutura da nossa vida. Os sábios e justos, eles vão escolher aquilo que é bom, para que a estrutura da sua vida esteja fortalecida. E o versículo 31 que fala que os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. Aqueles que aceitam a correção, que buscam todos os dias fazer de maneira correta tudo o que fazem na vida, cada dia 1% melhor. 1% melhor que ontem. Amanhã, 1% melhor que hoje. Depois de amanhã, 1% melhor do que o que nós fizemos amanhã. Aqueles que escutam a repreensão e se corrigem durante todo o tempo vão ter a sua morada entre os sábios. O quarto tema que Provérbios 15 trata é sobre o coração alegre. Os versículos 13, 14 e 15 falam sobre isso. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O 14, o coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de tolice, de estultícia. E o 15, todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. O que esses 3 versículos nos falam é que nós devemos cuidar do nosso coração. Nós precisamos nos preocupar em ter um coração alegre, porque o coração alegre, como diz o versículo 13, aformoseia, embeleza o nosso rosto. Quando você vê uma pessoa que fica o tempo todo com cara fechada e triste, você até sente aquela energia negativa daquela pessoa. Mas nós temos a alegria de ficar próximos daquelas pessoas que têm um rosto que está com alegria. Nós precisamos nos preocupar com o que passa no nosso coração, o que nós sentimos, o que nós pensamos e o que nós falamos gera influência no nosso coração. Provérbios 4:23 fala que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. O que você tem alimentado no seu coração? A mágoa, o ódio, a falta de perdão, a chateação? Jogue fora tudo isso. Coloque alegria no seu coração, porque isso vai trazer embelezamento no seu rosto e vai trazer dias que são como banquetes, como diz o versículo 15, na parte B. O de coração alegre tem um banquete contínuo. Nós somos responsáveis por aquilo que nós alimentamos no nosso coração. Talvez você vai dizer, mas ele ou ela falou isso para mim, mas aquela pessoa apontou o dedo para mim e me acusou. Não importa o que falaram, o que fizeram com você. O que importa é o que você faz com aquilo que falaram a seu respeito e com aquilo que fizeram com você. Você tem a opção de se deixar abater e você tem a escolha de dizer, ele está perdoado, ela está perdoada e com essa pedrada eu vou construir o degrau
para uma escada, para que eu possa subir e eu vou continuar seguindo com o meu coração alegre. O quinto tema de Provérbios 15 é sobre o temor do Senhor. O versículo 16 fala que melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Quando você tem pouco, mas você tem a consideração e o respeito a Deus, o próprio Deus faz com que esse pouco se multiplique para atender às suas necessidades. E mesmo que falte, Deus sempre prepara alguém para completar aquilo que falta, porque quem está com Deus, de nada sente falta. Agora, aqueles que têm grande tesouro podem ter fartura de dinheiro, podem ter fartura de propriedades, mas a inquietação corresponde à falta de paz, à falta de harmonia, ao vazio que toma conta da alma, que você só completa quando você tem a consideração e traz Deus para a sua vida. E o versículo 33, na parte que é o último versículo, fala na primeira parte: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Lá em Provérbios 1:7 fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O princípio do conhecimento é você ter respeito e consideração em relação a Deus. É colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. O sexto tema de Provérbios 15 é sobre o amor, o ódio, a ira e a contenda. E esses assuntos estão tratados nos versículos 17 e 18. Fala que melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. E o versículo 18 fala que o homem iracundo, ou seja, o homem que carrega ira, suscita contendas. Mas o longânimo é aquele que tem longo ânimo, aquele que é paciente. O longânimo apaziguará a luta. Então, nós vemos que esses dois versículos falam sobre amor, ódio, ira e contenda. Que é melhor você cultivar o amor e você arrancar para fora a ira, porque tendo amor, você tem paz e você tem harmonia quando você coloca para fora a ira. O versículo 19 trata do sétimo assunto de Provérbios 15, que é a preguiça. Está no versículo 19: o caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, mas a vereda dos retos está bem igualada. Sebe de espinhos é a mesma coisa que você pegar vários espinhos e entrelaçá-los, amarrá-los entre si para formar uma parede. Se nós fizermos isso, pegarmos vários espinhos e amarrarmos para formar uma parede, a parede vai ficar completamente irregular. Agora, a vereda dos retos está bem igualada. O que o versículo 19 está falando que quem é diligente no seu trabalho, que todos os dias passa o reboco e passa a massa corrida com o seu trabalho de maneira dedicada, vai ter a sua vida como uma parede reta e muito bem feita. Enquanto que aquele que é preguiçoso, que é desleixado, relaxado, não se preocupa em organizar o seu trabalho e a sua vida, vai ter a sua vida da mesma forma como é uma sebe de espinhos. Depois o oitavo tema está tratado no versículo 22 e fala sobre o poder do conselho. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. O conselho é um dos caminhos da sabedoria. Já tratamos na meditação de Provérbios 9 que a sabedoria tem 7 pilares: a instrução, o conselho, o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Então, o conselho é um dos pilares da sabedoria. Buscar conselho com pessoas que são mais sábias do que nós naquilo que nós queremos fazer e resolver é solução garantida para o bem. Quando tomamos conselho com pessoas sábias, tomamos conhecimento de como resolver os problemas. O nono tema fala sobre soberba e humildade. Está no versículo 25. O Senhor arrancará a casa dos soberbos,
mas firmará a herança da viúva. Os soberbos, por considerarem que são melhores do que os outros, por considerarem que não dependem de Deus, em algum momento fracassam, tomam uma decisão errada, porque o soberbo é aquele, por exemplo, que não tem humildade para tomar conselho com pessoas que são mais sábias do que ele. É aquele que presume a respeito de si mesmo, que já sabe tudo, e ele acabará tropeçando. Mas firmará a herança da viúva. A viúva aqui nesse texto é comparada como aquela pessoa que está desamparada. A mulher aqui que agora já não tem mais o apoio, a firmeza do marido para tomar as decisões, mas sendo humilde, sendo uma pessoa que busca a Deus, vai receber o conselho e o escape. E esse versículo tem que ser lido com a última parte do 33. Aqui o 33, a primeira parte fala sobre o temor do Senhor, mas a segunda parte fala assim: e diante da honra vai a humildade. Então, para ser honrado, é necessário eliminar a soberba e guardar a humildade. E o último assunto é o versículo 27, que fala sobre cobiça e suborno. O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. Esse versículo aqui nos fala que quem se entrega para querer aquilo que é dos outros inquieta o seu próprio coração e inquieta as pessoas à sua volta. Aquela pessoa que se entrega à cobiça muitas vezes vai exigir do seu cônjuge que seja feitos gastos em relação a comprar uma coisa que não deveria ser comprada naquele momento. Vai trazer perturbação para a harmonia do lar. Vai trazer inquietação para os pais. Vai trazer inquietação para os filhos. Vai trazer uma desordem financeira. Porque o cobiçoso, muitas vezes ele gera um desequilíbrio porque ele quer demais uma coisa e as pessoas da família, para atenderem à cobiça daquela pessoa que não domina sobre aquilo que ela quer, sobre os presentes que ela quer ganhar, acaba fazendo empréstimos e financiamentos para atender ao desejo de quem se entrega à cobiça e de quem não aborrece as dádivas. Quando a pessoa aborrece e fala assim, eu gostaria muito disso agora, mas eu vou aborrecer esse presente e essa dádiva nesse momento porque eu sei que esse não é o momento mais adequado para eu comprar isso, porque eu vou trazer um problema, uma dificuldade, uma desordem financeira na minha casa, para os meus pais, para o meu esposo, para minha esposa. Então vamos organizar as nossas finanças para podermos realizar esse desejo no tempo certo. Essas são as meditações de Provérbios capítulo 15. Deus abençoe a todos. Amém.